Olá, meus amigos, mais uma vez nos encontramos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Na aula de número 108, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, estudamos juntos agora a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas, que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículos 12 e 13, que diz: Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O que entendemos nessa palavra é que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, isso nos exorta a estarmos cuidando da nossa vida e não da vida dos outros, né? Então, o que cada um fizer de certo ou de errado, essa pessoa prestará contas a Deus. É claro que nos nossos relacionamentos, principalmente, nós que temos um chamado para estabelecermos a obra de Deus, precisamos usar da prática do ensino, da correção, da exortação, mas tudo dentro do critério da palavra de Deus, né? É não na condição de querer decidir sobre a vida das pessoas. Quando nós tomamos essa condição de querer decidir pelas pessoas, nós não só transgredimos a intimidade, o livre-arbítrio das pessoas, como nós tornamos elas pessoas infelizes, porque cada um deve tomar as suas próprias decisões, sabendo que toda decisão há um custo, né? Toda decisão há uma consequência. Nosso papel, porém, é orientar. O nosso papel é sermos modelo, é educar pelo exemplo, né? Influenciar as pessoas a seguirem a palavra de Deus. E assim, nós entendemos que cada um dará conta de si mesmo e que nós não devemos colocar tropeço, né? Impedimento na vida das pessoas. O tema que estamos estudando, o tema é Batalha Espiritual 2, dentro de uma abordagem Guerreiros de Deus. Aqui continuamos, na aula anterior já estávamos falando sobre esse assunto, e agora tomamos a partir da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 34, que diz: Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Então nós percebemos que aqueles que são chamados e são posicionados, eles acabam sendo obstinados por estabelecer o reino de Deus, e assim, portanto, são soldados de Deus, guerreiros de Jesus Cristo, né? Os mais temidos que o mundo já pôde perceber, já pôde conhecer. São aqueles que guerreiam com armas espirituais, aqueles que têm autoridade sobre Satanás e sobre todo o poder das trevas. De maneira que o guerreiro qualificado jamais recua, não pode recuar. Nós temos uma passagem que está em Números, no capítulo 11, no versículos 14 e 15, que diz: Eu sozinho não posso levar a todo esse povo,
pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha vergonha. Evidentemente, no momento de grande opressão, de grande luta, Moisés se colocou diante do Senhor e chegou a pedir para si a morte. Portanto, nós não podemos pegar esse exemplo para nós e nós devemos ser determinados e não podemos recuar diante da luta, diante da batalha, por mais acirrada que seja. Ainda em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 1, está escrito que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Ramá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Percebemos nessa passagem que Davi, sendo rei, ele deveria estar na guerra, ele deveria estar na frente da peleja, né? Porém, ele não foi. E o fato de negligenciar esta responsabilidade lhe trouxe maldição não só para ele, como para a sua própria casa, pois ele estava fora da sua posição. É o que acontece todas as vezes que nós nos colocamos fora da nossa posição pela qual Deus nos chamou. Ali, evidentemente, Davi estava no palácio, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, né? Era Batseba, você conhece a história, mulher de Urias, e ele então mandou chamar aquela mulher, tomou para si a mulher do seu soldado. Evidentemente ele não poderia fazer isso, e pior, ele depois que deitou com Batseba, ele ainda, para tentar resolver uma situação, porque ela concebeu de Davi, ele então mandou matar Urias, né? E isso lhe trouxe terríveis consequências para a sua própria casa. Maldição, né? Entendemos, portanto, amados, que o objetivo do guerreiro de Deus é a determinação, nesse sentido, né? Números capítulo 13, versículos 30 ao 33, nós temos a seguinte revelação. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Percebemos aqui que Caleb, naquele ímpeto de ousadia, naquela determinação, diante do acovardamento daqueles espias, né, que voltaram com ele e com Josué, eles se acovardaram, eles falaram para Moisés: olha, ali tem gigantes, nós olhamos para nós somos como gafanhoto, e eles também olham para nós e eles nos veem como gafanhoto, então nós não somos absolutamente nada para enfrentar aqueles gigantes, muito menos para vencê-los. Mas o guerreiro de Deus, ele precisa ser determinado, ele não pode colocar os seus olhos na aparência, ele não pode colocar os seus olhos na circunstância. Por pior que seja a situação, por mais dificultosa que seja a trajetória, por maior luta que possamos enfrentar, por maior que seja o gigante, por mais complexa que seja a dificuldade,
temos que enfrentar, porque Deus tem sempre a saída e tem sempre a vitória, e Deus não permitirá que você entre em uma peleja para ser envergonhado, ou para ser derrotado, ou para ser destruído, porque Deus não nos derrota, Deus não nos destrói, Deus não nos envergonha, Deus nos conduz em vitória. Por isso, em nome de Jesus, enfrente a luta, enfrente a batalha, enfrente a dificuldade, enfrente o desafio, enfrente o problema, corra contra ele, determine que o Senhor dos Exércitos é sobre toda e qualquer operação que o inimigo se levante contra a sua vida, e vença e conquiste em nome de Jesus, porque guerreiro de Deus não recua 1 milímetro sequer. Em Números capítulo 14, versículos 4, ou versículos 6 a 8, está escrito: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Veja, enquanto os covardes, enquanto os vencidos, enquanto os paralisados colocam seus olhos em gigantes, os determinados, os valentes, os genuínos colocam seus olhos no Senhor, e através do Senhor eles veem a bênção. Eles disseram que a terra é boa. Eles não disseram que os gigantes são perversos.